A morte de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, 43 anos, conhecido como Sicário ou Felipe Mourão, ela ocorreu em 4 de março desse ano na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais e ainda permanece um mistério, e não por acaso. A grande imprensa, após uma cobertura inicial superficial, praticamente abandonou o caso, deixando em aberto questões que demandam aí transparência quanto à morte sob custódia oficial, ou estatal, especialmente envolvendo uma figura que poderia delatar autoridades de alto escalão da República. Quem era Luiz Felipe Mourão e qual foi a sua trajetória antes de se tornar o Sicário? Mourão não era um operador comum. A sua história revela a ascensão típica de criminosos que acabam transitando entre o mundo do crime convencional e esquemas sofisticados de poder. Antes dele integrar o núcleo do Vorcaro, ele era um agiota e tinha envolvimento em pirâmide financeira. Ele chegou a operar 28 milhões de reais em contas de empresas ligadas a ele entre junho de 2018 e julho de 2021. Ele já constava dos registros policiais com vários antecedentes por estelionato, furto de veículos e até crime cibernético, segundo a análise da Polícia Militar de Minas Gerais. A sua escalada para o círculo do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ela não foi acidental. O Mourão se tornou o ajudante direto do Vorcaro, responsável por executar aquelas tarefas mais sujas do banqueiro. O salário dele era milionário, 1 milhão por mês, e era transferido para ele via Fabiano Zettel, que era o cunhado do Daniel Vorcaro, demonstrando aí aquela estrutura formalizada de corrupção, Só que o Mourão era muito mais do que um capanga. Ele coordenava operacionalmente a chamada Turma, que era um grupo informal de WhatsApp, onde o Vorcaro e seus aliados planejavam ações ilícitas. Veja só quais eram as funções do sicário. Ele identificava, localizava e acompanhava pessoas consideradas desafetos do conglomerado. E nisso aí você pode botar concorrentes, ex-empregados, jornalistas, críticos. Ele também fazia acesso indevido aí a sistemas sigilosos. Você vê que ele obtinha dados da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até do FBI e da Interpol. Também planejava ações de violência, incluindo agressões. Numa conversa registrada que ficou famosa, o sicário discutia com o Vorcaro sobre quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim numa simulação de assalto para poder intimidar o sujeito que já estava incomodando demais. O sicário coordenava ações para silenciar críticos e neutralizar as ameaças ao império financeiro do Daniel Vorcaro. Resumindo, Mourão era o braço executivo da violência privada do Vorcaro, um esquema muito semelhante aos esquemas dos milicianos que operam aí para oligarquias econômicas. Ele resolvia as demandas ilegais quando os subornos já não estavam funcionando mais. Simples assim. Só que ele morreu na prisão. Logo no primeiro dia. Aqui está o ponto mais obscuro e onde a imprensa falhou, A sequência de informações contraditórias sobre a morte do sicário é anormal e caótica, para um caso envolvendo aí Polícia Federal e instituições de Estado. Teve até morte declarada, depois negada, depois confirmada. No dia 4 de março, na parte da tarde, a Polícia Federal anunciou que o Mourão atentou contra a própria vida na Superintendência Regional
lá de Minas Gerais, mas que foi reanimado. Nesse mesmo dia à noite, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais negou a morte. Disse que não foi confirmada e que ele sempre estava ali no CTI. Horas depois, a defesa do sicário ou do Mourão contesta a morte, levantando questões sobre transparência. E aí só depois vem a confirmação tardia. Autoridades informam que houve morte cerebral. Mas quando? Em que horário? Quem atestou? E diante disso, 3 pontos chamam a atenção. Primeiro, a incompetência administrativa, que mostrou aí uma falta de coordenação entre a Polícia Federal Mineira, o hospital e secretarias, coisas improváveis aí em caso de repercussão nacional, envolvendo inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto é o ganho de tempo. Enquanto há dúvida sobre morte real versus morte cerebral, evidências podem desaparecer. Familiares ficam silenciosos, a imprensa arrefece e, finalmente, pode ter sido uma questão estratégica para proteger algumas informações. Se Mourão estava vivo num CTI, havia janela aí para contatos posteriores, advogados, médicos, familiares. Morte cerebral permite manutenção de corpo por meio de vida artificial, enquanto aí se organizam as narrativas. Mas a imprensa, ela não explorou a ausência de documentação básica, sem laudo necroscópico do Instituto Médico Legal divulgado, sem data, sem hora oficial de morte cerebral, sem confirmação de enterro ou cremação, sem declaração de óbito. Não tem nem a publicação ou o número do cartório, sem cronologia do Hospital João 23, mostrando ali os horários de atendimento, os responsáveis de plantão, as tentativas de reanimação. Outro ponto não explorado foi o silêncio da defesa e da família, Porque se Mourão tinha advogados presentes no hospital, conforme as notas da Polícia Federal, por que não houve nenhuma declaração pública? Morte sob custódia é violação de direitos, Deveria haver um recurso aí, pelo menos ao STF. Tinha que ter também um comunicado à OAB, exigência de apuração. Esse silêncio aí é ensurdecedor, E a pergunta que fica é por que essa morte importa e por que ela foi abandonada? O Mourão não era celebridade, ele era um operador criminal. Mas a sua morte sob custódia federal ocorreu exatamente no mesmo dia em que o Daniel Vorcaro e outros foram presos aí pela Operação Compliance Zero. O Vorcaro mantinha relações comerciais com ministros do STF, como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Mas tem a pergunta que a imprensa não faz. Veja bem, se o Mourão tivesse permanecido vivo e lúcido em custódia, ele poderia ter delatado não apenas o Daniel Vorcaro, mas muitas figuras poderosas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que se beneficiaram aí desse esquema do Master. A sua morte, a gente não sabe quando, como, elimina uma testemunha aí potencialmente explosiva, Não se trata de acusação provada, mas de uma demanda por esclarecimentos que a imprensa deveria fazer diariamente até obter as respostas, Mas vamos ver o que ainda falta e deve ser exigido. Em primeiro lugar, um laudo do Instituto Médico Legal completo, resguardando aí os dados sensíveis, mas com a causa da morte, horários e datas. A cronologia do Hospital João 23, entrada, tentativa de reanimação, passagens para morte cerebral, desligamento de aparelhos e a confirmação final, tudo isso tem que estar registrado. O atestado de óbito, o número do cartório, a data, a hora exata da morte, as imagens das celas, corredores da PF no período em que aconteceu esse negócio aí, preservando aí a dignidade, mas comprovando a sequência.
O relatório da prisão, a cronologia da PF, os horários de chegada, incidentes, encaminhamentos, responsáveis. O status do inquérito interno da PF, aberto em 5 de março, com os prazos, os investigadores envolvidos, as conclusões preliminares, uma necrópsia independente, se ainda houver possibilidade de se fazer uma perícia complementar, por que não? E agora, uma investigação para apurar uma movimentação na conta bancária do falecido depois da morte dele. Tem coisa, né? E quais seriam os caminhos institucionais para pressionar as autoridades? Nós temos aí a Lei de Acesso à Informação junto à Polícia Federal, Ministério Público, Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais e Instituto Médico Legal. Poderiam fazer aí petições ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de Minas Gerais. Pressionar, por exemplo, a OAB para acompanhar o caso e acionar o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E onde estão aí as comissões de direitos humanos do Congresso? Eles fiscalizam, né? Deveriam fiscalizar casos como esse? A imprensa está dormindo no ponto. Eu só não sei se é só por incompetência. Veja que Mourão era criminoso, mas morte sob custódia estatal não é privilégio de heróis, né? É responsabilidade do Estado. E o Estado precisa garantir a vida, a integridade e, sobretudo, a transparência. As contradições sobre se ele estava morto, vivo e morte cerebral, silêncios institucionais e o abandono midiático, me parece que não são coincidências. A imprensa tinha que estar questionando diariamente por que um homem que poderia delatar ministros do STF morreu tão oportunamente, com uma sequência tão opaca de informações. Até que respostas objetivas e verificáveis cheguem, persiste aí uma legítima suspeita de que há muito mais coisa por trás disso para ser contada. E que alguém não quer que seja contado.